Olá, Jesus nos abençoe. Devido à proximidade do Natal, vamos falar um pouco sobre esse Espírito maravilhoso que está completando mais um aniversário e celebramos dia 25 de dezembro. Nosso irmão e mestre Jesus. Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, questiona-os sobre qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia. E os espíritos responderam em grande síntese, que é Jesus. Jesus é o personagem mais biografado do mundo, com uma soma que ultrapassa 500 mil livros. Foram tantas pesquisas sobre ele que algumas se destacaram, marcadas por suas citações. Uma foi da mesma época do lançamento do Livro dos Espíritos, mais precisamente em 22 de fevereiro de 1862, quando o professor da Academia Francesa de Letras, o senhor Ernesto Renan, que ao proferir o discurso sobre o lançamento do seu livro A Vida de Jesus, ele anuncia: Jesus é um homem incomparável. Ele é tão grande que não coube na história. O seu nascimento encerrou uma época e abriu outra era. Vamos contar um pouco dessa história. Celebramos o seu aniversário em 25 de dezembro. Porém, segundo alguns historiadores, ele teria nascido entre os dias 2 e 4 de abril. A data é muito imprecisa por motivos das mudanças de calendário e da falta de registro histórico de confiança. Todas as tradições asseveram que foi nesse período que ocorrera o seu nascimento. Mas por que o dia 25 de dezembro? A cultura romana, a sua mitologia, havia reservado o dia 25 de dezembro para a festa pagã do Solis Invictus, o Sol Invencível, logo após o chamado solstício de inverno, que acontece dia 22 ou 23 de dezembro, no hemisfério norte, o dia mais curto do ano europeu. E era uma celebração de natureza sensual, para gozo, para perversão. Quando os cristãos primitivos resolveram celebrizar Jesus, elegeram essa data para o seu nascimento, a fim de que fosse substituída aquela comemoração vulgar e perturbadora por outra de mais alto significado. Então transferiram a data do seu nascimento de abril para dezembro. Outro motivo dessa confusão se deve à mudança de calendário, que era lunar, passando a ser solar. E para adaptá-lo à realidade foram feitas algumas concessões. Entre essas, a colocação de um mês dedicado ao mês de Júlio César, o grande conquistador, o mês de julho. E mais um mês dedicado ao Otaviano, o mês de agosto, considerado o Augusto, conforme fora homenageado. Como consequência, houve o acréscimo de mais 2 meses, a fim de coincidir com o périplo que a Terra desenvolve em torno do Sol, além de um dia a mais a cada 4 anos, que é o bissexto, né? E tem mais ainda. Segundo as informações dos historiadores, ele não teria nascido no ano 0 da nossa era, e sim 6 ou 7 anos antes. Pois bem,
Mas que importância tem que ele tenha nascido no ano 0 ou 6 a 7 anos antes? O importante é que ele nasceu. Temos esta certeza, porque a história de Jesus está no Evangelho, rica de detalhes dos acontecimentos que lhe confirmam a existência. O professor Carlos Torres Pastorino, que traduziu o texto diretamente do aramaico, asseverou que o correto na afirmação de Jesus é: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Muitas religiões comodistas têm Jesus como o Salvador que virá nos salvar ou tomar a nossa cruz e carregá-la, deixando-nos ociosos. O Espiritismo nos esclarece que ele é o modelo e guia e veio para ensinar-nos a salvação. A cruz é nossa, nós que devemos carregá-la, e seguindo os seus ensinamentos ficará muito mais leve. Somente assim chegaremos ao reino dos céus. Também não veio morrer por nós. Ele foi condenado injustamente e não se revoltou. Deram-lhe um madeiro de infâmia tão pesado que ele caiu 3 vezes, ao peso daquela cruz de vergonha. Nem assim se queixou, não reclamou, veio nos ensinar a morrer com dignidade. Falou-nos: o que eu faço, vós podereis fazer, e mesmo muito mais, se quiserdes, se tiverdes fé. Veio nos ensinar que devemos fazer para nos salvar. Além do que está escrito na lei de não furtar, não roubar, não mentir, não cobiçar a mulher ou o homem do próximo, não caluniar, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pois nos ensina quem é o próximo na mais notável parábola da humanidade, que é modelo para toda a sociedade, a parábola do bom samaritano, contando que um homem judeu descia de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado por bandidos, que o maltrataram, deixando-o praticamente morto à margem do caminho. Pela mesma estrada passou um sacerdote, um religioso, que o vendo foi-se de largo para não se envolver. Logo depois veio um levita, um homem de leis, que o vendo omitiu-se também, deixando-o sem fazer nada. Vinha também pelo mesmo caminho um samaritano, que era odiado, considerado um ser inferior, mas vendo aquele homem sangrando, foi tomado de compaixão. Limpa as suas feridas, coloca óleo, dá-lhe vinho reconfortante, põe-no sobre seu animal, leva-o a uma estalagem e diz ao hospedeiro: cuida dele, pago-te antecipado. Estou de viagem e dentro de alguns dias retornarei. Se ele gastar além do que te pago, não te preocupes, pois que em minha volta reembolsar-te-ei. O samaritano, que era considerado um ser inferior e sendo odiado pelo povo na época, esse sim, cumpriu a lei de amor ao próximo. Jesus nos ensinou sobre Deus, a quem chamava meu Pai. O Pai de amor, de misericórdia, definiu-o falando de seu comportamento. Se pedirdes ao Pai um pão, ele não vos dará uma pedra. Se pedirdes um peixe, não vos dará uma serpente.
Então, pedi ao vosso Pai, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É uma resposta enriquecedora. Deus é Pai de amor, de bondade, de justiça. Por que temos que bater? Pois por significar um ato de humildade de nossa parte. Por que temos que buscar? Porque traduz o esforço pessoal pelo adquirir. É a lei do trabalho. Por que temos que pedir? Porque somos necessitados, somos aprendizes, somos alunos do universo e devemos submeter-nos às leis que Ele estabeleceu na condição de Pai generoso. Os ensinamentos de Jesus transcenderam sua época. Nos afirmou: tenho muita coisa para dizer-vos, mas não podeis entender-me. Mandarei alguém para poder repetir minhas lições e dizer-vos coisas novas que ainda não podeis suportar. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele ficará convosco para sempre. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Está nas anotações de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. A doutrina espírita está na Terra reunindo os homens, convidando para uma mudança comportamental. É uma doutrina de ciência que afirma e prova, que é filosofia, pois explica e consola, que é religião que religa e propõe a salvação mediante a transformação moral do ser humano. Nos ensina que é necessário amar ao próximo, seja pai, mãe, irmão, amigo, inimigo, que é tão fácil amar, bastando não reagir às agressões do mal, nem dos maus. Quando alguém nos fizer um mal, nunca o retribuir, mantendo-se com paciência. Aquele que pratica o mal está perturbado, encontra-se com algum distúrbio de comportamento. Quando alguém nos ofender, devemos perdoar, desculpar. Jesus nos ama e nos amará sempre. É Ele que afirma: eu vos guardarei até o fim dos séculos, disse-nos. E também que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. É importante atentar que esse processo de autotransformação deve ser suave e leve, como nos ensina o Mestre, pois seu jugo é suave e o fardo é leve, ficando claro que só se obtém o reino dos céus, isto é, a paz de consciência, a felicidade, desenvolvendo-a aos poucos, pois a lei de evolução não dá saltos, e nós não evoluímos de uma hora para outra. É um trabalho gradativo. O convite de Jesus está feito por Ele. A decisão é individual, se quisermos a felicidade.
Mãos à obra, ao trabalho, começando pela terapia do amor para conosco e estendendo a todos. Desejo excelentes reflexões sobre os ensinamentos do aniversariante. Um Feliz Natal e um ano de 2022 cheio de paz e felicidade. Muito obrigado.